A Escola de Frankfurt compreende um grupo de pensadores e cientistas sociais alemães com interesses por campos diversos e que possuíam em comum o projeto filosófico e político de elaborar uma ampla teoria crítica da sociedade. Buscavam recriar as ideias de Marx, Freud e Nietzsche, a fim de esclarecer as novas ideias surgidas com o desenvolvimento do capitalismo no século XX. Dentro desse contexto, colaboraram com a comunicação. Faziam parte dessa escola Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm e Herbert Marcuse. Os dois primeiros criaram o conceito de indústria cultural, que se tornou central para os estudos culturais e as análises de mídia. Walter Benjamin e Siegfried Kracauer, embora situando-se na periferia do grupo, também foram criadores da pesquisa crítica em comunicação. Na segunda geração da escola destaca-se Jürgen Habermas, com seu estudo sobre a esfera pública e tentativa de criar uma teoria geral da ação comunicativa. Dentro desses temas, estudados à luz do processo global da sociedade, descobriram a crescente importância dos fenômenos de mídia e da cultura de mercado na formação do modo de vida contemporâneo. Horkheimer e Adorno, em sua obra Dialética do Iluminismo, criaram o conceito de indústria cultural e propuseram as linhas gerais de suas críticas. Observaram que nas sociedades capitalistas avançadas há um consumo estético massificado articulado pela indústria cultural, que se desenvolve com base nos mecanismos de oferta e procura, a fim de manter o sistema econômico e social dominante ao qual as comunicações se veem atadas. Kracauer e Benjamin, como uma espécie de proto-frankfurtianos, supuseram ser próprio do progresso técnico e capacidade de revolucionar a arte. Para os dois, o capitalismo criara as condições de democratização da cultura, ao tornar os bens culturais objeto de produção industrial. A obra de arte, que antes estava fora do alcance das massas com as tecnologias modernas, é reproduzida em série. Theodor Adorno sustentou forte polêmica com as ideias de Benjamin e Kracauer. Para ele, a democratização da cultura promovida pelos meios de comunicação é, na verdade, a sua exploração com finalidades que atendem aos interesses capitalistas. Para Horkheimer, Adorno e Marcuse, estabelece nas primeiras décadas do século XX a indústria cultural, onde a cultura é convertida em mercadoria e a consciência é subordinada à racionalidade capitalista, ou seja, a produção cultural e intelectual passa a ser orientada em função de sua possibilidade de consumo no mercado. Surgem poderosas empresas de multimídia e conglomerados privados que produzem bens e serviços de acordo com o princípio do consumo estético massificado. Os pensadores perceberam que a família, a escola e a religião perdem a sua influência socializadora para as empresas de comunicação. O capitalismo penetrou no campo da consciência, convertendo os bens culturais em mercadoria. Para os pensadores, os que controlam a mídia manipulam a consciência. Pertencente à segunda geração frankfurtiana, o filósofo Habermas observa que a esfera pública passou a ser colonizada pelo consumismo promovido pelos interesses mercantis e pela propaganda manipuladora, onde a figura do cidadão dá lugar à do consumidor e contribuinte. É importante lembrar que os pensadores não foram contra a tecnologia, apenas criticaram o seu uso por estar a serviço do poder econômico organizado. Atualmente, verifica-se que, embora precisem ser revisadas e atualizadas, muitas das teses frankfurtianas valem mais nos dias de hoje do que no tempo em que foram formuladas.